2 de feudalismo. Na aula anterior, que está disponível aqui do lado, a gente compreendeu a formação do sistema feudal e a gente entendeu que ele pode ser definido como um sistema baseado na posse da terra. Se ele é um sistema baseado na posse da terra, então a gente pode dividir ele entre 2 grupos. O grupo que possui terras e aqueles que não possuem terras, certo? O primeiro grupo, os que possuem terras, a gente pode denominar de reis. Igreja Católica, por incrível que pareça, a Igreja Católica foi uma grande possuidora de terras do período, certo? E os nobres ou senhores feudais, tá? Aqueles que não possuíam terras, a gente nomeia de servos e burguesia, uma classe de comerciante ascendente nesse período, está se criando, se formando a partir de agora, certo? E que vai dar muito trabalho daqui para frente. Numa escala de poder, a gente pode classificar aqui o rei e a igreja como os maiores possuidores de terras, então os mais poderosos do período, e portanto membros do que alguns historiadores chamam de primeiro estado, aqueles com maior influência política dentro do sistema. Em segundo lugar, a gente coloca os nobres como aqueles que possuem menos terras que o rei e a igreja, mas que ainda possuem terras e membros, portanto, do segundo estado. No terceiro estado, aqueles com nenhum poder, praticamente nenhuma influência política, estão os servos e a burguesia. Esse sistema tem uma característica que é importante a gente entender. Ele não tinha mobilidade. O que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que você ficar rico, você como membro do terceiro estado ficar rico, não adianta nada. Você não vai passar a atuar ou ser membro do segundo ou do primeiro estado. A riqueza, o dinheiro, não valia para a ascensão social. Então, um exemplo que eu costumo usar é o seguinte: se você fosse o Neymar, que estava lá, viveu a infância na classe C, como ele diz, certo? E enriqueceu jogando bola, você não deixaria de ser na classe C. O nosso sistema, hoje em dia, tem mobilidade. O Neymar enriquecendo, ele deixa de ser da classe C e, a partir da avaliação por renda, ele passa a pertencer à classe A. Nesse sistema feudal, não, porque os direitos de ser de determinado tipo de Estado eram transferidos pelo sangue, eram hereditários. Professor, mas como o rei então fazia para ser rei? Essa é uma questão importante para a gente entender. Basicamente, existiam muitos fatores que determinavam o que o rei, a escolha de um rei. Um deles era a própria Igreja Católica. A Igreja Católica usava o discurso religioso para falar que o rei mandava porque era um escolhido por Deus. Certo? Mas existiam ferramentas para os reis acumular terras, por exemplo, e acumular, portanto, poder. Quais ferramentas? A primeira delas era a guerra, muito usada, e a Idade Média foi uma era de muitas guerras dentro da Europa, certo? E a segunda delas, uma relação muito específica do período, que a gente nomeia de relação de vassalagem. O que é a relação de vassalagem? Ela era estabelecida entre 2 personagens, o suzerano e o vassalo. O suzerano era aquele que doava terras em troca de favores vitalícios do vassalo. O vassalo devia, por ter recebido terras desse suzerano, ele devia favores para o resto da vida para esse cara, certo? Isso estendia o poder, o domínio daquele que doava terra. Por quê? Se eu quisesse, por exemplo, travar guerras com o meu vizinho aqui, eu estabelecia uma relação de vassalagem com o meu outro vizinho aqui, e em determinado momento eu falava, ó, agora você vai batalhar ali para mim no feudo aqui do meu lado, certo? Então a relação de vassalagem era uma forma de estender o poder, estender o seu domínio além do seu próprio território, certo? Ou seja, uma relação política. Tudo compreendido até aqui? Acho que é simples, né? A organização social do sistema não tem muita dificuldade. Bom, então vamos lá, feudalismo aula 2, a gente tem que compreender a organização social. Se ele é um sistema baseado na posse da terra, a gente pode dividir em 2 grupos. O primeiro que possui terras e o segundo que não possui terras. O primeiro grupo a gente denomina reis, igreja e nobres. O segundo grupo a gente denomina burguesia e servos. Numa gradação de poder, o rei e a igreja são os maiores possuidores de terras e, portanto, aqueles com maior influência política. Na base da pirâmide, membros do terceiro estado, a gente tem a burguesia e os servos sem terras.
tá? Esse estado não tinha mobilidade social. Riqueza não queria dizer necessariamente que você ia ascender socialmente, ia se transformar em membro de outro grupo de estado, certo? Para fechar, existiam duas ferramentas para expandir o seu domínio de poder, que eram a guerra e a relação de vassalagem estabelecida entre dois personagens, suzerano aquele que doa as terras e vassalo aquele que doa favores vitalícios. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo pra gente, espero ter ajudado, certo? Valeu, é nóis!